essencial aqui para Miami. Por que essa igreja é uma igreja essencial para essa região? Então, no primeiro culto nós falamos da igreja que foi pastoreada por Arão e por Moisés. Quais foram as marcas da igreja pastoreada por Arão e quais foram as marcas da igreja pastoreada pelo líder Moisés? Semana passada nós falamos, baseado no texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz: não me inquietes que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E nós, baseado nesse texto, nós trouxemos uma palavra sobre a igreja essencial e sobre as marcas de uma igreja essencial. Por que a igreja é essencial para a comunidade? Qual é a relevância dessa igreja para essa comunidade? Qual é o propósito da implantação dessa igreja para essa comunidade? E o que Deus vai fazer através dessa igreja para essa comunidade? Nós ministramos sobre isso também no domingo passado. E hoje nós vamos falar de um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Você está com sua Bíblia aí, acompanha comigo. Diz assim, irmãos, João 12, do versículo 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos por um momento, feche a sua cabeça. Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Espírito Santo, nós precisamos ouvir a sua voz e te pedimos que no abrir e fechar dos meus lábios o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, domina as nossas mentes nessa manhã. Leva cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da sua palavra. Nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos ouvir a sua voz e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Seguindo a nossa série de mensagens sobre uma igreja essencial, eu estava meditando nesse texto da família de Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e nós estamos no capítulo 12. No capítulo 12, Lázaro já havia ressuscitado, o pessoal já havia passado daquele êxtase do milagre, ou seja, Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias morto, ele estava sepultado. O Senhor foi a Betânia, e Jesus indo para Betânia porque Jesus havia sido informado que Lázaro estava enfermo. Alguém avisou para Lázaro: olha, aquele que o Senhor ama está doente, está enfermo. E Jesus demorou um bocado para chegar em Betânia. Nessa demora de Jesus a chegar em Betânia, Lázaro morre. Jesus só chega depois que Lázaro estava morto há 4 dias em Betânia. E as duas irmãs de Lázaro, Jesus chegando em Betânia, tanto Marta como Maria, correram ao encontro de Jesus. E uma delas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala para ela: olha, o seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor. Quando houver a ressurreição nos últimos dias, eu sei que ele vai ressuscitar. Aí Jesus olha para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele dá uma palavra de vida para Marta, para as irmãs de Lázaro, e ele vê Marta e Maria chorando, e ele se compadece, ele se move de íntima compaixão. E a Bíblia diz em João 11,35 que Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou em ver a aflição, a dor, a angústia da irmã de Lázaro, que estavam sofrendo a perda do morto. E Jesus se agita e pergunta: aonde colocaram ele?
E Jesus vai até o local do sepulcro e pede para retirar a pedra. Jesus fala, olha, retirem a pedra. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem. Jesus está aqui nessa manhã. E eu creio que Ele pode fazer milagres. Ainda que seja impossível aos olhos naturais, era impossível ressuscitar o morto. Há 4 dias morto e sepultado. Mas Jesus disse, tira a pedra. Então eu creio que Jesus está aqui nessa manhã. É o mesmo Jesus que estava em Betânia, é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã em Miami. Mas nós precisamos remover a pedra para que Ele possa operar o milagre. Remover a pedra é conosco, fazer o milagre é com Ele. Eu vou repetir, remover a pedra é conosco, fazer o milagre é com Ele. O que estava impedindo de Jesus chegar até Lázaro era uma pedra. O que está impedindo de você viver o seu milagre? Tira essa pedra nessa manhã. Retira essa pedra. Não importa quanto tempo está demorando, não importa quanto tempo passou, ou não importa o quão impossível é aos olhos humanos que esse milagre aconteça. Era impossível também para as pessoas em Betânia, mas Jesus falou, tira a pedra, remova a pedra. Os homens removeram a pedra e Jesus chama Lázaro pelo nome. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estava morto veio para fora. E Jesus deu uma ordem, desatai-o e deixar ir. E ali tiraram toda aquela faixa de Lázaro, o povo celebrou, houve um milagre em Betânia, aquele lugar ficou tomado de um temor de Deus muito grande, porque eles viram, presenciaram, contemplaram um grande milagre, um grande feito do Senhor Jesus. Mas observe, o lindo disso é que Jesus não vai embora. O lindo disso é que Jesus ainda vai lá para a casa de Lázaro. E aqui agora eu quero pensar com vocês sobre uma igreja essencial. Uma igreja essencial, ela tem todas as características da família de Lázaro. A família de Lázaro era uma família diferenciada. A família de Lázaro era composta por Lázaro, Marta e Maria. E nós lemos um texto em João capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que estava Marta servindo, Lázaro estava na mesa, Jesus estava na mesa com ele, e Maria estava aos pés de Jesus, lançando um nardo puro aos pés de Jesus. Olha que família abençoada. E o Senhor falou comigo que, primeiro, uma igreja essencial, ela é composta por famílias, mas famílias como a de Lázaro. Famílias que vivem milagre, famílias que têm o Marta, Maria, e que fazem a mesma coisa que essa família estava fazendo. E essa igreja essencial, ela precisa ter essas características dessa família. Essa família não era uma família qualquer, era uma família diferenciada, porque ela acabara de viver um grande milagre. Obrigado, irmão. Houve uma grande manifestação de Deus no meio dessa família. Então, para que uma igreja seja essencial, ela precisa ser como essa família. Ter famílias fortes, famílias de Deus, famílias abençoadas, famílias que Jesus está trabalhando, famílias que Jesus está operando, famílias como Marta e Maria, que foram até a presença de Jesus, que reconheciam que se Jesus estivesse lá, o irmão não tinha morrido, e que sabiam que quando Jesus voltasse, que o irmão ia ressuscitar, tinham conhecimento da palavra. Era uma família diferenciada, era uma família abençoada. E uma igreja essencial, ela precisa ter as características dessa família. Qual é a primeira característica de uma igreja essencial, fazendo um paralelo com a família de Lázaro? A primeira característica de uma igreja essencial é de ter Jesus assentado sempre à mesa. Aleluia! Gente, uma igreja essencial, a pessoa de Jesus é a pessoa mais importante. Ali na casa de Lázaro, estava Lázaro, Maria e Marta, mas Jesus estava na mesa e estava sendo tratado como a pessoa mais importante dentro daquela casa. Irmão, uma igreja essencial, Jesus é a pessoa mais importante. Aleluia. Ele é a pessoa mais importante aqui. Nós só estamos reunidos aqui por causa dele, por ele, para ele. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Jesus estava lá na casa de Lázaro, sendo tratado como a pessoa mais importante, porque uma igreja essencial, ela trata Jesus como a pessoa mais importante. Amém. Uma igreja essencial também, além dela tratar Jesus como a pessoa mais importante,
ela tem uma visão cristocêntrica e não antropocêntrica, onde Cristo, ele é o centro e não o homem é o centro. Quando Cristo é o centro, nós adoramos. Quando Cristo é o centro, nós cultuamos. Quando Cristo é o centro, a igreja cresce. Quando Cristo é o centro, a presença de Deus vem. Quando Cristo é o centro, a gente retira a pedra e os milagres acontecem. Quando Cristo é o centro, o enfermo é curado. Quando Cristo é o centro, os cativos são libertos. Aleluia. Quando Cristo é o centro, o enfermo é curado, o drogado é liberto. Aleluia. Meu irmão, quando Cristo é o centro, a família é restaurada. Amém. O casamento é restaurado. Amém. Porque Cristo é o centro. Aleluia. Aleluia. E essa igreja é essencial quando ela tira o olhar do homem e coloca o olhar em Cristo. Ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja. Essa igreja é uma igreja essencial. E nós precisamos tirar o olhar do homem. Deixar de ter uma igreja antropocêntrica, onde o homem é o centro das atenções. E temos vivido um tempo onde os homens são o centro das atenções. Os seguidores agora são seguidores dos homens, não são seguidores de Cristo. Nós seguimos a Jesus, irmãos. Nós seguimos a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Ele é o centro da igreja. Aleluia. Nós nos reunimos por Ele, pelo reino dEle, pelo Evangelho que Ele nos deixou. Amém. Aleluia. É uma visão em Cristo. Ele é o centro. É para Ele que nós olhamos, seguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o centro. A igreja é essencial, irmãos. Ela é essencial porque Jesus é essencial para ela. A igreja só é essencial quando verdadeiramente Jesus é essencial para ela. E é essencial, irmãos, estarmos aqui sabendo que Jesus está aqui, porque não tem porquê estarmos reunidos aqui sem a presença dele. Não tem motivo, não tem sentido estarmos reunidos aqui sem ter convicção que Jesus está conosco. Então ele é essencial. Me ajuda a pregar nessa manhã. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: Jesus é essencial. Aleluia, ele é essencial. E ele estava lá na mesa de Lázaro e Maria e Marta. Ah, irmão, mesa me arremete a tanta coisa. Mesa me arremete a ensinamento. Mesa me arremete a discipulado. Mesa me arremete a pedagogia, a ensinamento. Por quê? Porque a mesa é pedagógica. É na mesa da nossa casa que nós ensinamos os nossos filhos. É na mesa da nossa casa que a gente ora. É na mesa da nossa casa que a gente fala: não fala, meu filho, não fala com a boca cheia, mastiga direito, não coloca a mão nisso, não faz aquilo, a mão está limpa. É na mesa que a gente ora. É na mesa que a gente dá uma palavra. É na mesa que a gente tem um tempo de comunhão com a família. A importância da mesa. Jesus estava dentro da casa de Lázaro, na mesa. Aleluia. Aleluia. E mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar de aliança, irmão. A gente não senta numa mesa que a gente não tem aliança. O apóstolo Paulo falou: olha, existem uns rebeldes, com eles não falem, nem se assentem à mesa com eles. A gente não senta à mesa com qualquer um. A gente senta à mesa com pessoas que nós temos uma aliança, com pessoas que nós temos comunhão, com pessoas que nós aprendemos com ela ou de alguma maneira compartilhamos com ela e elas compartilham conosco. A mesa é um lugar tremendo dentro da nossa casa. E Jesus estava sentado na mesa, dentro da casa de Lázaro, Maria e Marta. E essa igreja é uma igreja essencial porque nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos, meus irmãos, que verdadeiramente essa igreja ela está sendo conduzida pelo Mestre. Ela está com um olhar no Mestre. E ela é uma igreja essencial porque ela tem uma visão que Cristo está no centro dela. Que Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que governa, é Ele que estabelece, é Ele que o sustenta, é Ele que põe a mão, aleluia. É o Senhor. Segunda característica de uma igreja essencial, baseada na família de Lázaro. A Bíblia diz aqui no versículo de número 2,
que Marta servia. Então, uma igreja essencial é uma igreja como Marta, que tem serviço. Olha o texto. E Marta serviu a dela, depois ali uma ceia, Marta servia. Então, uma igreja essencial ela tem serviço. Uma igreja essencial, nós servimos ao Senhor, nós nos voluntariamos para servir. Observe, Jesus estava na mesa, mas alguém tinha que estar servindo. Irmãos, existe uma mesa aqui hoje, tem um banquete espiritual, está sendo servido um alimento espiritual. Enquanto nós estamos servindo o alimento espiritual, existem pessoas servindo. Eu estou servindo, trazendo alimento, pessoas estão servindo aqui na casa do Senhor, porque o serviço na casa de Deus é muito importante. Então, uma igreja essencial, ela tem serviço. E esse serviço é um serviço voluntário, é um serviço com amor, com excelência, com compromisso, com responsabilidade, porque nós não servimos a homens. Lembre-se, Jesus é Senhor da igreja, Ele é o Senhor, é para Ele que nós servimos. E a Marta estava servindo com excelência, e Marta tinha característica de servir, porque numa outra ocasião, numa outra visita de Jesus em Betânia, sabe, Marta e Maria estavam em casa, Lázaro nessa ocasião não estava, Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava trabalhando, e Marta falou: mestre, o senhor não te incomoda que eu estou aqui servindo e Maria está aí sem fazer nada? E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A gente tem que servir com entendimento, irmão, porque Marta servia, mas Marta também vivia um ativismo no serviço. E nós não queremos isso, nós queremos servir com alegria. Nós queremos que você venha para cá servir com amor, com alegria, sem ser pesado e sem estar incomodado se o outro está adorando ou se o outro está servindo em outro lugar. Que você sirva com amor, com prazer, com alegria, sem se importar com quem está fazendo o quê. Aleluia. Amém. Como Marta se importou com o que Maria estava fazendo aos pés de Jesus, a gente tem que servir com alegria. E aqui numa nova situação, agora Marta continua servindo. Agora Marta está servindo e não está reclamando. Aleluia. Agora Marta está servindo e não está preocupada que Maria está aos pés de Jesus e que Lázaro está sentado à mesa. Agora ela já havia recebido um discipulado anteriormente, ela já havia recebido uma palavra do mestre anteriormente. Ela viu Maria de novo naquela situação, viu Lázaro sentado. Ela: eu vou continuar servindo, não vou falar nada, aleluia, é melhor para mim, eu vou dando glória a Deus e vou servindo, que eu servindo sem falar, sem murmurar, eu não perco a minha bênção, aleluia. Glória. Então, uma igreja essencial, ela tem serviço. Uma igreja essencial, ela tem voluntariado. Uma igreja essencial tem pessoas que amam servir na casa do Senhor e sabem que o trabalho dela não é vão na casa do Senhor. Como é bom servir, meus irmãos. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu cheguei na igreja e falei: pastor, eu quero ajudar. O que eu posso ajudar? O que eu posso servir? E ele falou para mim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar mais cedo na igreja. Eu falei: aleluia, eu chegava atrasado. Eu falei: aleluia. Aprendi, já recebi uma palavra. Eu falei: já entendi que para eu servir eu tenho que chegar mais cedo na igreja. Eu só chegava atrasado. Parei, irmão, pensa num crente que nunca mais chegou atrasado na igreja. Igual a Marta, não reclamou mais. Depois você recebe uma palavra de amor e de discipulado, e você recebe alegre no seu coração, no seu crescimento, porque tem gente que não sabe receber uma palavra. Marta, ela recebeu a palavra de Jesus na outra ocasião e aprendeu. Tem pessoas que recebem uma palavra e não aprendem com a palavra, acaba se entristecendo com a palavra e se afasta e deixa até de servir. E a palavra é para edificação. A palavra é para edificação. E eu recebi aquela palavra, ele falou assim: a primeira coisa é você chegar cedo. Eu falei: ô glória, então agora eu vou ter que chegar mais cedo na igreja. Irmãos, eu ficava um dia de culto na igreja, eu ficava me policiando, eu chegava sempre 40 minutos mais cedo no culto. Aí eu comecei a chegar cedo, e a primeira coisa que eu fazia era dar a paz do Senhor do pastor, porque eu queria me apresentar, né? Soldado na casa de Deus que é serviço. Eu ainda estou no tópico do serviço, viu, irmãos? Então eu queria servir. Aí eu já: pastor, a paz do Senhor. Aí na primeira vez ele me ignorou, esqueceu de mim. Aí eu falei: rapaz, cheguei 40 minutos mais cedo, o homem não me pegou para fazer nada. Aí não falei nada, ele também não falou nada, ele esqueceu de mim, que a palavra que ele me deu.
E eu fiquei olhando para o irmão, meus irmãos trabalhando, sentei no banco, fiquei olhando para um lado e para o outro, doido para servir. Você acha que eu fiquei quieto? Eu podia ter ficado triste. Eu podia ter, poxa, fiz de tudo para chegar cedo, o pastor nem prestou atenção em mim, não vou voltar mais na igreja não, fazer biquinho. Não fiz nada disso não, irmão. No outro culto eu cheguei cedo, falei, pastor, eu cheguei cedo semana passada, o senhor esqueceu de mim, mas hoje eu cheguei cedo de novo e eu quero fazer alguma coisa. Ele falou, varão, tem os banheiros da igreja para limpar, dá uma força lá para mim. Eu falei, Jesus, é um tratamento, eu vou lá, aleluia. E fui limpar os banheiros da igreja, fui servir limpando o banheiro da igreja. E durante muito tempo o meu trabalho era servir, organizando o culto, limpando o banheiro da igreja, vendo o templo, ajeitando o templo, o povo saía, limpava a igreja, a gente deixava tudo direitinho. E assim começou a nossa vida, assim começou a nossa carreira cristã, servindo ao Senhor. E dali, querido, Deus vai fazendo coisas poderosas, Deus vai falando, Deus vai te chamando, Deus te vê. Davi estava apacentando detrás das malhadas e Deus tirou ele de lá. Aleluia. Eu estava limpando o banheiro lá em São Gonçalo. Você conhece São Gonçalo, no Rio de Janeiro? Tomara que não. Meu irmão, graças a Deus que você viu, eu estava lá, Deus me tirou de lá, ué. Deus me tirou de lá, da comunidade de São Gonçalo. 25 anos atrás eu estava lá limpando o banheiro e glória a Deus, hoje eu estou aqui em Miami pregando a palavra para você. Amém. Não despreze os pequenos começos. Meu amigo, pastor Felipe, fala muito isso. Pastor Felipe é de São Gonçalo, da Trindade, da mesma rua que eu sou. Nós somos da mesma rua, fomos criados na mesma igreja, crescemos juntos. E ele sempre fala isso: não despreze os pequenos começos. Sirva. Não importa o que ou aonde, começa a servir, meu irmão. Se move dentro do reino de Deus. Sirva a Deus, não reclame. Não reclame de servir, não reclame se o outro está servindo em outro lugar. Lembra de Marta? Ela reclamou uma vez só, depois não reclamou mais. Por quê? Porque uma igreja essencial, ela tem que ter serviço. Quem está disposto a servir? Quem está disposto a servir, meus irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui: Lázaro estava com ele à mesa. Olha o que diz o texto. Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro estava com quem à mesa? Com Jesus. Lázaro aqui, ele representa a comunhão. Uma igreja essencial, ela tem que ter comunhão, irmãos. Irmãos, tivemos um café também de comunhão maravilhoso. Aleluia. Que maravilha chegar aqui cedo na casa do Senhor, participar de um café como esse. Os irmãos trazem um pão, os irmãos trazem um bolo de banana. Meu Deus do céu, que alegria aquele bolo de banana. Um pãozinho de queijo, uma maravilha, um suquinho, um cafezinho, um leitinho, um queijo, um presunto. É coisa de crente. Crente adora comunhão e comida. Crente adora isso. Então, irmãos, a igreja é essencial, ela precisa ter comunhão. Existe uma palavra grega chamada koinonia. Koinonia significa comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. A palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que a igreja, que os irmãos vivam em comunhão. Essa comunhão fortalece, essa comunhão renova, essa comunhão, a gente se alegra, a gente celebra a comunhão e se alegra com ela. E a gente sai renovado. Através dessa comunhão de domingo, a gente fica torcendo para chegar ao próximo domingo. Eu não sei vocês, mas eu saio daqui com saudade já, com vontade que chegue lá no outro domingo, para estar em comunhão, para estarmos juntos, para ver os irmãos, para poder abraçar os irmãos, para podermos tomar um café junto, para podermos cultuar a Deus junto, porque Lázaro representa essa igreja essencial, essa igreja que tem comunhão. Lázaro era um homem da comunhão, Lázaro era um homem da mesa, ele estava na mesa com